Olá pessoal, vamos lá. Eu vou começar com você a trigonometria no ciclo, e essa primeira aula é uma aula bem de introdução mesmo, e mesmo assim eu já vou te ensinar a calcular alguns valores de seno e cosseno. Então, se você for seguir algum material didático, provavelmente a ordem da sequência dos conteúdos vai ser um pouquinho diferente, tá? A ideia é a seguinte: vou apresentar para você o ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência que tem centro na origem. Então, quando você for desenhar o ciclo trigonométrico, sempre tenha na cabeça que o seu centro coincide com a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Daqui a pouco vai aparecer o desenho, daí eu te mostro como que isso fica no desenho. O raio é sempre igual a 1, e além disso, o sentido que nós damos para girar nessa circunferência é o sentido anti-horário. Se nós girarmos no sentido horário, aí vai ser negativo. Então, o sentido positivo sempre vai ser o sentido anti-horário. Então, nós temos dois desenhos aqui, olha só. Esse é o sistema de coordenadas cartesianas. Aqui está o eixo das abscissas, eixo x, e aqui está o eixo das ordenadas, eixo y. Quando nós desenhamos esse sistema de coordenadas, a origem desse sistema está aqui, e aí nós temos que desenhar uma circunferência que tem raio igual a 1, ou seja, se o raio é igual a 1, o diâmetro é igual a 2, né? O raio é igual a 1, e além do raio ser igual a 1, nós vamos seguir sempre o sentido anti-horário. Vai aparecer no próximo desenho aqui a ideia do sentido anti-horário. Nós vamos dar um nome para esse eixo horizontal. Esse eixo horizontal a gente vai chamar de eixo dos cossenos, e o eixo vertical a gente vai chamar de eixo dos senos. O motivo pelo qual nós damos esse nome eu vou te mostrar daqui a pouco. Você vai entender que o cosseno sempre vai ser na horizontal e o seno sempre vai ser na vertical. Então não esqueça, cosseno é sempre horizontal e o seno, eu vou mudar a cor aqui, o seno sempre vai ser vertical. Eu vou te mostrar por que que isso é verdade daqui a pouquinho, ok? Deixa eu apagar, vai ter um outro desenho aqui. Esse outro desenho é até bem mais didático, né? Aparece aqui o ciclo dividido em 4 partes. Então nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Repare que os quadrantes seguem a mesma lógica que você aprendeu quando você aprendeu plano cartesiano. Então, aqui está o eixo horizontal, aqui está o eixo vertical, e aí nós temos os quadrantes primeiro, segundo, terceiro e quarto. E repare no sentido. Nós temos aqui o sentido positivo. Sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, repare aqui o ponteiro girando aqui com o mouse, olha só. Esse é o sentido que eu giro positivo. E se eu girar no sentido horário, aí nós vamos girar negativamente, no sentido que não é o que a gente costuma girar. Pode acontecer de girar no sentido horário, só que daí os valores vão ser negativos, a gente vai trabalhar com alguns valores negativos no futuro. E aí, nós vamos começar, agora atenção que é a primeira vez que a gente vai falar disso. Você reparou que tem um 90 graus aqui, um 180? Esse ponto aqui, que aparece a origem, essa origem não é a origem do sistema de coordenadas, tá? A origem da circunferência não é a mesma coisa que apareceu lá no primeiro slide. Nem é bom chamar de origem aqui, vamos apagar essa origem aqui para não confundir. Esse ponto aqui vai ser o 0 grau. Esse 0 grau é onde tudo começa, por isso que está escrito origem ali. Eu rabisquei essa palavra origem para você não confundir com a origem do sistema de coordenadas, né, que é o ponto 00 aqui, que é o que você sabe desde criancinha. Então, o 0 grau é onde a gente começa a contar os arcos. E aí nós vamos contando 0, 30, 45, 60, 90.
Então você repare que isso aqui, eu vou pegar o marca-texto, repare que isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, representa 1/4 de uma volta inteira. 1/4 de 360 graus, 1/4 de uma volta inteira. E aí você continua. Se você continuar nesse sentido, você chega no 180 graus. E se você continuar, chega no 270. E continuando mais uma vez, você chega no 360 graus. O 360 graus, então, aparece aqui novamente. Eu quero que você anote o 0 grau, quero que você anote também o 360. Então não coloque, não use aquela palavra origem aqui, tá? Essa palavra origem é só para confundir. E você não vai colocar igual. Igual não tem sentido, porque 0 não é igual a 360, né? Você vai colocar um símbolozinho aqui em cima. Nós usamos geralmente esse símbolo para dizer, para ler aproximadamente, né? 0 é aproximadamente 360. Isso também não é verdade. Esse símbolo aqui, na trigonometria, nós lemos côngruo. Eu vou escrever para você e quero que você escreva aí também. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente para a gente escrever. Vou pegar aqui uma cor azul. Então você vai escrever assim, ó, côngruo. Côngruo ou congruente, tá? A gente diz que são arcos côngruos. O 0 é côngruo ao 360. A gente ainda vai ter essa aula de arcos côngruos, tá? O 90, ele é côngruo ao 450, porque significa que ele deu uma volta a mais, mas não é o momento ainda da gente falar disso. É só para você saber o que significa esse símbolo aqui na trigonometria. Bom, então, por que eu falei que essa aula é um pouquinho diferente das aulas que os livros didáticos costumam dar? É porque eu já quero te ensinar qual que é o valor do seno e do cosseno desses arcos aqui que a gente chama de arcos extremos. Então, o 0 grau, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus, nós chamamos de arcos extremos. E claro, 360 também porque ele é côngruo ao 0, né? Então, eu vou clicar e vai aparecer aqui um monte de valor, arcos extremos. Vai aparecer aqui todos os arcos extremos e também eles estão em radianos. O 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360 que nem precisaria estar aqui, porque o 360 é côngruo ao 0. Se você quiser trabalhar em radianos, eu vou colocar aqui 0 radiano, faltou aqui pôr o 0 radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vai depender da questão do vestibular, eu vou colocar aqui o 0 também com a mesma notação. Então, vai depender do vestibular, vai depender da questão que você está trabalhando, né? Que vai pedir ou não o resultado em radianos. Então, olha só o que vai aparecer na sequência. Qual é o valor do seno e do cosseno de 0? Qual é o valor do seno e do cosseno de 90? Qual é o valor do seno e do cosseno de 180? E qual é o valor do seno e do cosseno de 270? E é claro que se eu perguntar o seno e o cosseno de 0, é a mesma coisa que perguntar de 360, né? Porque eles estão aqui na mesma posição, eles são côngruos. Então vai aparecer um monte de valor aqui, você não vai memorizar isso. Não adianta você tentar memorizar isso daqui, até porque a gente vai aprender outros valores na trigonometria, né? O certo é você olhar para o ciclo trigonométrico, o certo é você olhar para isso aqui, né? Você vai olhar exatamente para esse desenho e você precisa enxergar, então, esses valores que estão aqui, né? E eu preciso te ensinar, então, como que você olha para esse desenho e deduz tudo que está aqui, que são os arcos extremos, são os primeiros valores que nós aprendemos na trigonometria, ok? Eu vou mostrar para você então como nós calculamos todos eles. Bom, para fazer isso eu vou fazer alguns rabiscos aqui, gostaria que você esperasse eu terminar de desenhar para você poder desenhar depois, ok? Então funciona assim, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar, eu vou fazer um eixo vertical aqui,
Então aqui está um eixo vertical, eu vou tentar fazer do mesmo tamanho. Deixa eu fazer em cima aqui, vamos ver se eu consigo transportar. Não, não consigo, não tem problema. Vou fazer aqui do lado mesmo. Então eu quero desenhar um diâmetro, isso aqui é um diâmetro, concorda? Isso aqui tem medida 2. Esse diâmetro vai ser dividido em 3 partes, ó, assim. Eu vou colocar o 0 aqui no meio e vou colocar o 1 aqui para cima. Você concorda que essa distância aqui, essa medida é 1? Claro, né? Porque isso aqui é o raio do ciclo trigonométrico. O raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Ok. Agora, aqui eu não vou colocar 1, aqui eu vou colocar menos 1. Por que menos 1? Ora, porque nós sabemos que o eixo vertical é um eixo orientado. Então, para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo. Então, eu vou colocar menos 1. Nós sabemos que essa distância mede 1, mas menos 1 é para indicar, então, que nós andamos para baixo, ok? Tem que fazer a mesma coisa na horizontal. Tanto faz fazer embaixo aqui ou em cima. Eu vou fazer aqui em cima só pela disposição aqui do nosso ciclo. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Então, vou fazer um eixo horizontal aqui. Deixa eu tentar fazer... Ui, apagou sem querer, não tem problema. Eu faço de novo aqui, ok? Então, aqui dividiu, depois eu rabisco de novo. E agora, aqui, quero tentar fazer do mesmo tamanho que o diâmetro. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Acabei entortando sem querer. Desculpe aqui como eu estou desenhando na hora, né? Eu prefiro desenhar isso aqui na hora porque você aprende melhor quando eu desenho na hora. A experiência nos mostra isso. Então aqui divide em 3 partes, ok? No meio também. E aqui eu vou colocar o 0 aqui no meio, ok? O 1 aqui para a direita, porque o raio é igual a 1, eu vou colocar de novo aqui o menos 1, o 0 e o 1, ok? Então eu vou colocar o 1 para a direita, você concorda que essa medida aqui é igual a 1, da mesma forma, essa distância aqui é 1, e aí vou pôr menos 1 aqui para a esquerda. Você entende por que menos 1? Eu vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Por que é menos 1? Ora, é menos 1 porque nós andamos para a esquerda. Isso aqui é um eixo orientado, né? Então, se é um eixo orientado, é claro que nós temos para a direita positivo e para a esquerda negativo. Ok, então depois desse tempo aí que eu gastei desenhando, eu quero que você copie agora, exatamente, pause o vídeo e copie exatamente o que está desenhado aqui. Nós temos um diâmetro desenhado aqui à direita, que você pode desenhar à esquerda, não tem problema. E temos um diâmetro desenhado aqui em cima, que pode ser desenhado aqui embaixo também. Eu coloquei as medidas menos 1, 0 e 1, e menos 1, 0 e 1, que correspondem aos extremos aqui do ciclo. Bom, agora olha só. Lembra que cada um dos eixos tem seno e cosseno? Tem um nome seno e cosseno? O eixo horizontal nós chamamos de eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui de cima. Então repare que a única coisa que eu fiz foi transportar esse eixo aqui para cima. Nós não vamos olhar aqui para o que está em laranja, nós vamos olhar aqui para cima, vamos olhar aqui para o menos 1, 0 e 1. E nós também não vamos olhar para o eixo vertical que está desenhado aqui no ciclo. Nós vamos olhar para esse eixo vertical aqui, auxiliar, né? Então nós não vamos olhar para cá, nós vamos olhar para cá. É mais fácil quando você olha nesse eixo auxiliar, e eu vou te mostrar por que é, para você não confundir como trabalhar. Então, esse eixo vertical é o eixo dos senos, vamos colocar aqui, ok? E o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Vamos escrever aqui, vamos pôr aqui, cossenos. Muito bem. Então, toda vez que eu perguntar seno, você vai olhar na vertical, e toda vez que eu perguntar cosseno, você vai olhar na horizontal. Olha como é facinho de fazer. Eu vou usar aqui uma seta. Vamos calcular o seno de zero. Seno de zero. Eu perguntei seno. Se eu quero calcular o seno de zero,
Você vem aqui com a caneta, né, com o lápis, sei lá com o que você está segurando, com o dedo, né? Coloca o seu dedinho, coloca a sua caneta em cima do 0 grau e caminha em direção ao eixo dos senos. Aqui. Pronto. Acabou. Esse é o resultado do seno de zero. O seno de 0 grau é igual a zero. Só isso, Egg, só isso. Vamos calcular o seno de 90. Seno de 90. Bom, seno de 90, você tem que caminhar até o eixo dos senos. O eixo dos senos é o eixo vertical. O eixo vertical é o eixo dos senos. Vamos caminhar até o eixo dos senos. Se você caminhar até o eixo dos senos, você vai enxergar lá o seno de 90. O seno de 90 é igual a 1. Qual que é o seno de 270? O seno de 270 caminha até o eixo dos senos, lá para você ver quanto dá. O seno de 270 vale menos 1. O seno de 270 vale menos 1. Está aqui, ó. E qual que é o seno de 180? O seno de 180 também vale 0. O seno de 180 também vale 0, porque se você caminhar até o eixo dos senos, aqui, ó, vai bater no meio, aqui vai dar 0. É só isso. Toda vez que eu pedir para você calcular seno, você vai caminhar em direção a esse eixo vertical auxiliar. Ok? E como faz para calcular o cosseno? Para calcular o cosseno, você caminha em direção ao eixo horizontal. Olha que moleza. Qual que é o valor do cosseno de zero? Bom, o cosseno de zero, o 0 grau está aqui. Caminha em direção ao eixo dos cossenos. Ah, tá aqui, ó. O cosseno de zero é 1. Qual que é o cosseno de 90? O cosseno de 90, você caminha em direção ao eixo horizontal. O cosseno de 90 é 0. Você reparou? Pensa no 90 graus. Verticalmente, o seno de 90 vale 1. Agora, horizontalmente, o 90 graus está no meio. Horizontalmente é o cosseno. O cosseno vale 0. Então, pense sempre que você vai caminhar para o eixo horizontal ou para o eixo vertical. Qual que é o cosseno de 180? Cosseno é horizontal. Então, você caminha lá em direção ao eixo horizontal. O eixo horizontal vai ser fixo. Você nunca mais vai mudar a posição aqui desses eixos auxiliares. Toda vez que a gente for estudar trigonometria agora, a gente vai desenhar o eixo vertical aqui e o eixo horizontal aqui. Tanto faz se você desenha do lado direito ou esquerdo, né, ou em cima ou embaixo. O importante é que é vertical e horizontal. Qual que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 vale menos 1. Você caminha em direção ao eixo horizontal, menos 1. Egg, da onde você tirou mesmo esse menos 1? É por causa do raio, lembra? Lembra que o raio era 1? Então aqui é o centro, é o 0, aí a gente anda 1 para a direita e 1 para a esquerda. E se anda 1 para a esquerda, então é menos 1, porque é para a esquerda. E qual que é o cosseno de 270? O cosseno de 270 vale 0. Cosseno de 270 vale 0. Bom, é claro que tudo isso que eu falei para o 0 grau vale para o 360 também, né? Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 360 também vale 1. É porque o 0 e o 360 são côngruos, eles estão na mesma posição. Eu vou apagar toda essa rabisqueira aqui e vou clicar, e aqui então, isso é um resumo de tudo que eu te expliquei, mas é claro que eu gostaria muito que você soubesse então fazer aquilo que eu te mostrei, vá pausando o vídeo, né, e tentando entender a explicação que eu te dei, e nos próximos vídeos a gente vai aprofundando essa ideia de calcular senos e cossenos de outros valores também.